sessão 267. 21 horas, 34 minutos, 25 de agosto. Beleza. Vamos pro obelisco, é melhor pra você. Tá. E vamos ver o que você sente lá. Eu E tava na sessão do Michel, agora eu tava escutando, e, tipo, eu não sei se foi interferência, o que que foi. Eu comecei a fazer o exercício de aplicar luz nos chakras, né? Pra dar uma Uhum. melhorada. Aí comecei a sentir o frontal já na hora. Aí, beleza, eu comecei a ver uma figura na minha frente, a tal da cigana, só que ela tava em preto e branco. Ela tava, tipo, sem cor. Aí eu comecei a falar, eu falei, por que que você tá sem cor? Aí ele falou, porque eu sou assim. Aí eu falei, então se mostra pra mim de Uhum. verdade. Aí meio que, tipo, eu comecei a ver uma formiga. E eu fiquei confusa, porque eu olhei dentro do olho, assim, dele e era bem escuro, é um olho preto, castanho, totalmente fechado. E aí eu comecei a aplicar luz violeta no chakra frontal para ver se me dava uma clareza a mais, pedi ajuda do mentor para eu conseguir enxergar de verdade as figuras. E eu só fiquei vendo uma formiga. Aí abri o olho, voltei, falei, bom, não vou tentar forçar nada agora, vamos ver mais tarde, né? Aí é isso. Vamos ver se é isso mesmo, porque ela estava mexendo nos meus chakras. Enquanto eu estava aplicando a luz, pulsando a luz, ela começava a mexer no meu chakra. Hum. Passando a mão, assim, tipo, e puxando, fazendo. Sabe como se estivesse limpando com as mãos? Com as mãos, assim? Uhum. E puxando, só que ela estava em preto e branco. Vamos lá, vamos lá. Vê se. Eu não sei se é ela, vamos ver. Tô com um zumbido no ouvido muito forte. Você já mentalizou o obelisco? Não, ainda não. Tá, agora eu já cheguei lá. Tem alguma coisa específica rolando hoje? A grama, eu tô tocando na grama, ela tá bem verde. Tá um verde escuro, quase cor de musgo. E tem umas plantinhas É. diferentes. Não é uma grama normal, é aquelas plantinhas diferentes, bem escurinho. Eu pedi para o meu mentor se apresentar, mas eu tô vendo um ser na minha frente que ele tá assinando com 3 dedos. Eu tô pedindo para ver a forma original dele e tá vindo uma. Tô sentindo a presença de um pássaro também. Só vejo a cabeça, não sei se é outra consciência se aproximando. Tá tudo num tom meio cinza, meio azul. Na verdade, eu nem vi ele, eu prestei atenção na grama. E já olhei pra frente, já dei de cara com aquele outro ser, meio cinza. Ele Uhum. lembra um Grey, mas com um rosto meio torto, assim, parece um rosto meio robótico. O olho dele é meio quadrado, não é um olho em forma de gota, assim. É um olho mais quadrado. Não consigo ver direito. Por isso que eu pedi pra apresentar a forma. Ai, eita, peraí, que tá chegando um leão aqui. Tá. É um leão que tá todo fardado azul, azul marinho. Ele deu boa noite e falou que ele veio ajustar a comunicação. Você nunca viu ele, né? Não. Ele é um leão bem dourado, quase marrom. Grande, bem grande. Eu perguntei, eu já te conheço, leão? Aí ele falou, já nos conhecemos, senhora. Tipo, ele é bem formal. Entendeu. Tá. Eu tô perguntando como que ele gostaria de ser chamado. Ele falou que ele não tem um nome específico, mas que eu posso chamar ele de Kart. Aí eu confirmei, eu falei, eu posso confirmar as palavras? É Kart. Aí ele falou que sim. Tá.
Ele vai só ajustar a energia da comunicação. Ele vai ser a ponte. Beleza. Agora eu tô vendo um pássaro mesmo. Aquele pássaro azul que veio se aproximando, ele tá enorme. Os olhos dele são amarelos. A comunicação vai ser com ele. Ele falou que ele pediu pra eu jogar a cor púrpura, um roxo bem forte no meu frontal, para poder sutilizar um pouco a mensagem. E ele falou que a gente vai dar continuidade sobre realidades paralelas. Tudo que eu tenho visto ultimamente e estudado e os insights que eu tenho tido quando eu tô lendo ou estudando a respeito disso, ou vendo um vídeo que a gente vai começar a trazer para sessões. Tá bem pesado. Ele falou que vão ser em blocos. Tá. Falou que não é pra gente ter pressa também. Falou que não vai ser em uma sessão só. E que vão ser sessões rápidas porque a energia deles começa a entrar no meu campo e já bagunçar meu corpo. Eu já tô começando a ficar meio enjoada, tipo, alguma coisa no meu estômago. Entendi. Então, vão ser sessões em blocos, pequenos blocos e contínuos, para não me prejudicar tanto. Ele está falando da questão das continuidades, das realidades paralelas, das que coexistem ao nosso lado, das que são bem paralelas à nossa, dessa existência. Dentre as possibilidades que a gente não escolhe, como que ficam as outras realidades coexistindo com outras escolhas e a geração disso para o ser todo, assim, né? Assim, cada escolha que cada fractal faz em cada realidade, que são milhares, vão se ramificando. Eu vejo uma tela como se fosse um pano, um tecido. Sabe aqueles tecidos de bordado? Que a gente vê a trama toda ajustadinha, assim, quadriculada? E você vai puxando um ponto de cada um, você vai se beirando os pontos dentro desses quadriculadinhos. Eu vejo esses filamentos todinhos, que são as realidades paralelas e cruzadas. Eu vejo assim ramificações. Vamos supor que eu escolha determinada situação da minha vida dentro dessa linha e que faz com que eu ramifique essa realidade com a outra realidade que seria a escolha que eu fiz dessa. São resultados, assim. Todas as realidades são resultados de escolhas. Então a gente vai fazendo uma costura entre eu tô vendo como se eu estivesse vendo por dentro uma agulha e a linha se entrepondo entre esses pontos e juntando essas realidades através das escolhas. Certo. E tudo isso, no final, vai somando para essa matriz maior, que é a mônada, né? Para esse eu maior. Só que eu fiquei me questionando muito do que acontece, assim, quando a gente não faz essas escolhas das outras realidades. Vamos supor que a gente escolha determinadas realidades e vai alternando as nossas as situações, vai.
que acontece na nossa vida e entrelaçando com outras realidades que estão mais dentro dessas possibilidades. Então, é o que ele estava falando a respeito dessas realidades que a gente não se identifica, essa é a palavra. Sabe aquelas realidades que estão próximas, mas a gente acaba não se identificando com elas, acaba escolhendo outras e, tipo, o que acontece com essas? É isso que ele está tentando, é sobre isso que vai rolar, é isso que vai ser. O que acontece com essas realidades e com e o que isso repercute nas outras quando a gente não escolhe essas que foram descartadas, vamos supor. Agora pensa isso num bloco de tipo milhares e milhares de vezes a gente não escolhendo certas realidades por afinidades e o que isso vai acarretando de não vivência para o eu superior, assim, é mais ou menos isso. Nossa, eu tô suando. E é engraçado que eu tô sentindo muitos chakras secundários, eu tô sentindo das laterais da cabeça, na têmpora, tô sentindo debaixo do joelho e nas mãos. Ah, e no cotovelo também, por dentro. Ele está falando que todas as escolhas das realidades que não foram experienciadas por conta de questão energética e afinidade entre as mesmas, acaba indo para essas experiências acabam indo para um setor à parte, que elas vão ser todas reprogramadas novamente. É como se fosse um limbo das realidades, assim. Agora, como se fosse um lugar que é como se fosse um limbo das realidades, que são todas as realidades que não foram vivenciadas ainda. Elas tinham sido programadas, como não foram escolhidas através do livre-arbítrio. Elas acabam indo para como se fosse um planeta lixo, não é só um planeta, mas eu vejo como se fosse um buraco, um fundo no universo, não sei se é se é um universo maior ou o que é onde acontece uma reprogramação dessas realidades para que elas possam vir a se colocar novamente como novas escolhas, uma nova programação. Mais ou menos é isso que eu estou entendendo. Ele fala que por isso que é tão importante a gente não deixar as coisas assim irem de qualquer jeito na vida, sabe? Como é importante a gente buscar entender e se conhecer e entender de coisas mais profundas, não ficar somente na 3D, vivendo somente a 3D. Por mais que a gente veio para cá para experienciar e tem que ter vamos pôr, um balanço entre vida terrena e vida espiritual, a vida fora do corpo, a gente tem que separar, assim, um pouco. Pera, tá vindo mais uma coisa. Tá. Essa questão da gente parar para analisar e escolher determinadas coisas que vão, principalmente eventos que são marcantes na nossa passagem, né? Por exemplo, ele fala desde o nascimento, primeira escola, primeiro dia da faculdade, primeiro casamento, assim, coisas que marcam, né? E isso depende para cada um. Às vezes o que é importante para um não é importante para o outro, né? Isso não é uma via de regra, mas eventos que realmente marcam, isso são experiências que ficam mais fortes no campo, que vai ser coletada a fim da experiência maior do eu superior, da mônada, né? Então, é por isso que é importante a gente não deixar as encarnações passarem assim por passar, porque a gente acaba colocando mais bagagem naquele campo de não experiências, assim. A gente está dando mais chance para não experiência se acumularem do que a gente ter as experiências e transformar numa coisa positiva. Tipo, eu passei pela prova, eu
vivi, experienciei aquilo e agora eu sei qual é o resultado. Quando a gente deixa de viver essas outras realidades, a gente acaba fazendo um acúmulo muito maior do que deveria. Então, isso vai só se contrapondo realidade em realidade, realidade em realidade, e aumenta muito, muito as chances da gente ficar nesse looping. Não conseguir, sabe, não ter uma meta, não ter um desenvolvimento, não ter um progresso, porque a energia não pode ficar parada. Quando a gente não movimenta isso na nossa vida, a gente não movimenta a energia e nada anda e a gente vai ficando nesse looping até ficar num breu de esquecimento, né? Até sofrer uma nova programação, então não faz muito sentido. Entendi. E é onde ele vai entrar depois em outras sessões para falar a respeito das questões que acontecem nas dimensões, a respeito das realidades e as dimensões. As realidades paralelas e as dimensões. Quando a gente desencarna, as experiências que o nosso corpo astral vai passar em outra dimensão, de acordo com a evolução, e o que essas escolhas também podem acarretar para as realidades 3D, ou seja, o bagulho vai ficar louco, assim, é meio complicado. Tá muito Vai. confusa? Fala que pode perguntar. Tem uma galera no esoterismo que fala que a gente sempre vem e vai fazer aquilo que a gente programou, certo? Que até inclusive o final está programado. Como que ele vê esse lance da programação contra a ideia de que a gente deixa de fazer algumas coisas? Então, ele meio que ele tá me mostrando já o que a gente vai falar a respeito das questões das dimensões. Então, justamente por conta do livre-arbítrio, a gente escolhe determinadas coisas que ou avançam o nosso processo e faz com que o entendimento e a luz cheguem mais rápido, ou a gente acaba retardando o processo por conta do livre-arbítrio, querendo viver somente a 3D, deixando a espiritualidade de lado, deixando as verdadeiras experiências de lado, né? E retardando um processo como um todo, porque a gente não influencia somente a nossa, a gente influencia todas as outras realidades. Então, é um jogo de dominó. Eu já tinha visto essa imagem antes na cabeça, agora eles botaram de novo, que é aquele dominó caindo, peça por peça, e fazendo com que tudo que a gente faça, a gente também não só repercute na vida que a gente está vivendo, nessa realidade, vai repercutindo em todas as outras. Quanto mais a gente posterga, maior é o tempo que a gente passa dentro das ionas, né? Mais tempo a gente passa dentro desse ciclo até chegar ao ponto que tem que chegar, até cumprir todas as programações. E tudo é matemática, né? E você explica pra gente mais o que é esse limbo? É reprogramado, é feita toda uma reprogramação, realidade por realidade, é como se fosse uma lã. Agora eu tô vendo, eles adoram fazer umas metáforas assim comigo, agora eu tô vendo uma lã de gato, assim, tipo, as realidades todas engrunhadas e com nós e alguém, tipo, separando realidade por realidade, tirando os nós e colocando elas tudo de novo, assim, no lugar onde elas têm que estar. Tá. E você entende o lugar que elas têm que estar? De acordo com a programação de cada uma, isso vai depender de tudo. É isso que eu acho que esse é o ponto que ele vai falar. Cada escolha acarreta em uma situação e que vai dando um nó na outra, e na outra, e na outra, e na outra. E todas essas que não foram escolhidas, elas vão ser reprogramadas novamente e vão cada uma ser colocada no ponto onde elas deveriam ter dado continuidade. Isso não necessariamente elas vão todas para o mesmo lugar. Consegue te explicar visualmente o que acontece com essas que não foram vividas, sabe? É como se elas fossem reordenadas de novo. Vamos supor assim, que
o lugar onde as realidades estão ocorrendo normalmente e o lugar onde são as que não foram escolhidas, vamos supor. São 2 lugares. As que não foram escolhidas, que vão ser reprogramadas, elas vão ser reprogramadas ali naquele lugar e elas vão ser recolocadas de novo no outro, onde elas poderiam ter sido escolhidas e não foram. É isso que eu tô vendo. 2 bolas. Uma bola de lã, que são as realidades que não foram escolhidas. E eu vejo, tipo, uma trama, assim, um tapete, esse lã todo distribuído em formato de xadrez. Ficou confuso? Como se fosse, é um tapete. Certo. É como se essa bola de lã se transformasse numa malha. E essa malha, ela é toda quadriculada. Então vamos supor que, assim, existe um momento nessa malha que as realidades, elas... Você vai crescendo essa malha, certo? Então vamos supor que o cara pegue a malha que tá naquele bololô e ela, tipo, seja colocada nas laterais, nas extremidades, assim. Então, tipo, elas vão juntando e vão fazendo um cobertor maior. É mais ou menos isso que tá vindo. Tá. E aí, junto numa coisa só. Aí elas voltam de novo para aquele campo das possibilidades, de podem Tá. ser escolhidas novamente, que estão dentro da programação original. É mais ou menos Tá. Quando isso. você fala isso, quer dizer voltar a ser vividas. Voltar a ser vividas. Tipo, na Porque mesma vida. senão não teria, você tem a possibilidade de escolher uma delas novamente. Elas são sempre recicladas, é isso que ele está querendo me dizer, assim, elas são recicladas, você tem a probabilidade novamente, através das suas escolhas, da sua evolução, fazer com que elas sejam experienciadas, entende? É isso que ele quis me falar. Uhum. É aquela ideia de que você vai viver a mesma coisa até você compreender. Há uma Não, reprogramação constante. não, Não é não, isso. não é isso. É no intuito de assim, vamos supor que a Janaína de 1 ano atrás não tenha escolhido, vamos supor que ela fez totalmente escolhas diferentes, vamos supor que ela estaria vivendo uma outra situação agora. Essa realidade que eu estou vivendo hoje, se eu não tivesse escolhido ela, não é que eu iria ter que passar por ela até eu aprender alguma coisa. Vamos supor que ela iria para ser reprogramada novamente e ser colocada novamente como uma possibilidade lá na frente. Então vamos supor que, se eu não tivesse escolhido conhecer o Bruno no ano passado, ela pode vir a ser uma possibilidade de tipo, ter conhecido ele daqui a 2 a 4, 5 anos. A programação tá ali. Sim. Entende? Mas eu Sim. escolhi essa realidade vivida agora, nessa linha de tempo. Então, se eu não tivesse, tipo, conhecido ele, eu tivesse, sei lá, solteira, ou ainda não tivesse me separado, tivesse vivendo aquela outra realidade, ainda assim há a possibilidade, tipo, não iria ser descartada a possibilidade de eu vir para essa realidade que eu estou tendo agora. Só que com uma outra idade, com uma outra cabeça, com uma outra experiência. Ou eu nunca ter escolhido essa realidade e a gente não iria ter se conhecido, assim. Tudo iria depender da ressonância, da afinidade energética. Tá, entendi. São as programações que já estavam já ali, tipo, sabe? São as pré. E que elas podem voltar a ser as possibilidades de ser vivenciadas. Não tem aquela coisa assim, porque eu fiquei pensando, será que as outras realidades está todo mundo vivendo normalmente? Tipo, essas outras, tipo. Eu entrei numa noia assim, esses dias que eu fiquei pensando assim, tipo, todas elas morrem, descartam corpos na 3D, todas elas estão na 3D, tipo. Não é assim, não é assim, todas estão vivendo a 3D, todas estão fazendo a mesma coisa que eu, com um pouquinho de diferença.
São todas possibilidades. A que eu estou vivendo é essa aqui. Na hora que eu escolho a outra, elas criam energia e se funde com a realidade que eu estou vivendo aqui, entende? É tudo por afinidade. É tudo energia, na real. É tudo energia. Então, existe várias possibilidades da gente se conectar a essas outras realidades através da energia. E as que não foram conectadas, elas podem voltar a ser. É como se fosse um espelhamento. Agora eu tô vendo, tipo, uma estrada, eu tô como se estivesse andando num carro, e vamos supor que vários caminhos para eu seguir nessa estrada. As que eu não tô escolhendo, vamos supor que eu tô passando reto, não tô entrando em nenhuma. Tô passando reto. Essas que ficaram para trás, não quer dizer que nunca mais vai acontecer. Elas podem vir a acontecer lá na frente. Pode ocorrer um espelhamento da realidade e elas voltarem a aparecer lá na frente, entende? Uhum. Nada se perde, assim, é tudo renovado. Então, sempre o campo de possibilidade é muito grande justamente por causa disso. Tá. Eu já tô vendo o leão aqui. Tá. Ele falou que o pássaro vai voltar outras vezes, porque ainda tem muita coisa para ser falado. Mas vão ser Tá. doses homeopáticas. Tá bom. Até Beleza. porque ele falou que ainda não se tem muito, não tem o como é que se chama? Coeficiente energético para a gente entender tudo que, assim, 100%, né? Eles estão começando a entrar numa fase de entendimento nosso do que a gente avançou, de tudo que a gente já trouxe a respeito de realidade. Então, ainda é um material muito grande que não tem que ter pressa. Então acabou, né? Fechou? Ou tem alguma coisa que ficou faltando? Deixa eu ver. Não, ele falou que é isso mesmo. O kart, ele é bem assim, tipo, papum, sabe? Tipo, é isso, terminou, ok, tchau, até a próxima. É mais ou menos isso. É. Sim, É, sim. nossa, eu tô suando atrás do joelho. Como que pode? Caraca, eles mexeram muito. A ideia de reprogramação desses eventos que são aquilo que o Michel trouxe de, tipo assim, ó, eu gosto mais do verde, então eu tenho meus tons dentro do verde, eu tenho meus tons de verde preferidos. Então, primeiro eu estou manifestando aquilo que são meus tons mais queridos, assim, e depois eu Uhum. vou indo para outros e tal. Então, essa é a ideia de que a gente meio que acaba optando por algumas coisas, algumas vibrações primeiro, antes das outras. E Mas quando aí, essas outras não são escolhidas, já são reprogramadas para aparecer sim, para a gente lá na frente de um outro jeito. sim, É isso que foi passado hoje. é isso. É isso aí. É isso. É isso.